Graça e paz. Eu sou o pastor Wellington, pastor presidente da Igreja Apostólica Emanuel. Eu quero agradecer ao Conselho de Pastores de São Vicente, na pessoa do pastor Raimundo Nonato, pastor presidente. Eu quero agradecer à TV Primeira por essa bênção, por esta oportunidade de trazer homens e mulheres de Deus para estar abençoando a cidade de São Vicente, a Baixada Santista, através desse canal, através dessa emissora. Mas o mais importante, queridos, é aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite para compartilhar com todos. Aqueles que tiverem uma Bíblia Sagrada, abram no livro de João, capítulo 6, no versículo 51. Deus tem uma palavra, queridos, em nome do Senhor Jesus, para todos nós. João 6, versículo 51 diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Esta palavra é palavra de Deus. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus. Ele disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu amigo, minha amiga, que está do outro lado do televisor nos assistindo: o que você tem se alimentado? Qual é a tua alimentação? Esta noite mesmo eu estive na casa de uma vizinha nossa, que ela pediu: pastor Wellington, vem aqui na minha casa, eu quero que o senhor ore na minha casa. E eu fui com a minha esposa na casa da dona Lourdes, ali estava o filho dela, o Regis, e eu li esta palavra, Deus colocou esta palavra no meu coração. E conversando ali nós falávamos sobre alimento. Até a ciência médica, os médicos, eles sabem que você precisa também saber aquilo que você tem se alimentado, aquilo que você tem comido, o que você tem comido. Você sabe que se você comer muito açúcar, amanhã ou depois você vai pagar um preço, porque o diabetes vai subir. Se você comer muita comida gordurosa, muita carne gorda, muito churrasco, você sabe que lá na frente, queridos, o colesterol vai subir. Então tem tudo uma dieta. E nós precisamos saber qual é o nosso alimento. O que eu tenho colocado para dentro do meu interior e o que você tem colocado para dentro do teu interior. E nessa visita na casa da dona Lourdes, queridos, a noite anterior ela estava ruim, ela estava abatida, ela estava passando por um momento de lutas em relação ao diabetes. E quando nós vamos ali lendo a palavra de Deus para ela, ontem me alegrou muito o coração quando chego com a minha esposa, a fisionomia dela já era outra, a casa dela já tinha alegria. E o porquê isso? O porquê? Por causa da palavra de Deus. Porque esta palavra ela é alimento, esta palavra é o pão vivo que desceu do céu. E quando nós começamos a ouvir, a alimentar deste pão vivo que desceu do céu, começa a trazer vida para o nosso interior. Muito nos alegrou. Saí de dentro da casa dela ontem feliz, quando olho o semblante dela, o rosto dela, porque a palavra de Deus diz que esta palavra aqui formoseia o nosso rosto, porque é uma palavra viva. E aí nós encontramos Jesus dizendo para os discípulos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, queridos, sou louco que não quer se alimentar desta palavra. Muitos discípulos não entenderam o mistério do Senhor Jesus na face da terra. Você sabe que Ele foi chamando: olha, siga-me, vem comigo. Ele chamou os discípulos. E tem um discípulo que você já ouviu falar, chamado Judas. Ele pensou que Jesus ia ser só dele, que Jesus ia ser para ele. Ele não entendeu o mistério da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho para o mundo. E você sabe por quê que Deus deu o seu Filho para o mundo? Para repartir. Para repartir, para fazer isso, ó, dividir comigo, dividir com você, dividir para com todos aqueles que nele crer. Esse foi o ministério de Jesus. E Jesus, na caminhada dele, os discípulos olhavam, observavam Jesus fazendo milagres, Jesus curava um, o paralítico andava, o cego enxergava, o mudo começava a falar, o surdo ouvia, e os discípulos querendo ele, Judas querendo só para si. Mas o propósito de Jesus era ser dividido,
era ser dividido. Olha que grande ministério foi o de Jesus. O propósito de Jesus, queridos, ele ia sendo dividido até chegar à cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, queridos, o ministério ia ser para todo mundo. Na cruz do Calvário ele ia ser dividido para todo aquele que nele crer. Olha que lindo o ministério foi o do Senhor Jesus. E assim é comigo e assim é com você. Você presta atenção, queridos, que quando nós somos do Senhor, quando você coloca algo na mão de Deus, você precisa aprender uma coisa. E quando você coloca algo na mão de Deus, você tem que aprender a dividir. Você tem que aprender a dividir. Tem muitas pessoas, vou te dar um exemplo simples. Tem muitas pessoas que têm um carro bonito, mas ele não apresentou aquele carro a Deus. Aquele carro não é do Senhor. E muitas vezes nem ele mesmo usa, nem mesmo ele usufrui. Porque está um dia chuvoso, ele não, o meu carro não pode molhar, o meu carro é novo, você não pode entrar com o pé sujo de lama. Nem ele usa, porque não foi apresentado a Deus. Mas quando você apresenta algo a Deus, querido, fica sabendo de uma coisa, você tem que dividir. Você tem que dividir. Por isso que na maioria dos carros dos pastores, queridos, você vê lotado, cheio. Não entra aí, amado, eu te levo, te dou uma carona, porque foi apresentado ao Senhor Jesus. E quando você apresenta ao Senhor Jesus, querido, não é para todos, nós vamos dividir isso aqui, isso é bênção de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, querido, aprenda a se alimentar deste pão vivo que desceu do céu. Ele é o meu alimento. E quando nós nos alimentamos deste pão vivo que desceu do céu, aonde estiver morte no nosso interior, diz a palavra de Deus, que este é o pão vivo que desceu do céu. Ele cura a tua enfermidade, ele cura o teu emocional, ele cura o teu psicológico, ele cura a tua casa, ele cura a tua família, ele faz a cura total. Por quê? Porque é o pão vivo que desceu do céu. Ninguém, querido, ninguém, em nenhuma faculdade pode te ensinar e te dar um pão vivo que desceu do céu. Nenhuma faculdade, queridos, pode falar assim, olha, eu vou te dar um remédio que você vai ter vida eterna. Mas a palavra de Deus diz que quando você come deste pão vivo que desceu do céu, você tem vida eterna. Então, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus, procure se alimentar deste pão vivo que desceu do céu. Esse pão vivo que desceu do céu chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o teu remédio. Ele é o teu remédio. Não importa a situação em qual você está vivendo neste exato momento. O importante é você falar assim, pastor Wellington, eu quero me alimentar deste pão vivo que desceu do céu. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, este pão vivo que desceu do céu, aonde estava a doença, aonde estava o mal, esse pão vivo que desceu do céu, ele tira todo o mal, porque esse pão vivo, ele é a minha bênção, ele é a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por todos vocês, queridos. Se vocês quiserem nos procurar, eu sou o pastor Wellington, presidente da Igreja Apostólica Emanuel. Nós temos igreja no Jardim Iguaçu, no Catarina de Moraes. A minha esposa, a missionária Luciene, está pastoreando lá. Vai lá, querido, no Catarina de Moraes, que é uma bênção. Esse pão vivo que desceu do céu vai estar te esperando em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de ministrar o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o alimento verdadeiro para todos aqueles que nele crer. E eu tenho certeza, Senhor, que este meu irmão, esta minha irmã, que está do outro lado do televisor, nos assistindo agora, nesse exato momento, está se alimentando. Então se alimenta, meu irmão e minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, a tua cura chegou, porque este é o pão vivo que desceu do céu. Receba a cura, receba o milagre, em nome